Olê, tudo bem? Mais uma vez estou aqui, terapeuta ocupacional, especialista em terapia ocupacional e psicanalista José Ribamar. E estou aqui para te dar uma dica, uma orientação diante de algumas dúvidas que passam na cabeça de muitas pessoas para saber identificar os sinais de autismo e TDAH e outros sinais de algumas síndromes que apresentam hoje muitas pessoas, crianças, adolescentes, etc. Então, o que eu quero te falar agora é a diferença entre de alguns sinais, não são todos, de alguns sinais de autismo e TDAH. Então, o transtorno espectro autista, que é o TEA, ele apresenta alguns sinais semelhantes ao TDAH. Por isso é importante você levar a sua criança para um técnico, para um profissional especialista na área, para fazer uma avaliação e lhe dizer, realmente, dar o diagnóstico para você, dizer o nível, qual é o grau que aquela criança tem de TDAH ou de autismo. Que, dependendo disso, do tipo de grau também, porque tem um grau mais elevado, tem um mais leve, tem moderado, e aí você precisa saber para que você saiba também trabalhar, porque quando é um grau elevado, o profissional, no caso o neuropediatra, vai indicar algum tratamento, alguns remédios, né, tratamento medicamentoso. Quando é um grau leve, é um tratamento mais na base da terapia, né, tratamento terapêutico. Tá? E é preciso você saber ter em mãos o diagnóstico da situação da sua criança e o grau. Isso é importante, certo? Então, qual a diferença que você pode notar para que você tenha suspeita, né, antes que tenha em mãos o diagnóstico da sua criança? O primeiro é o autismo, transtorno espectro autismo, ele apresenta alguns sinais que são muito acentuados, né, que é um pouco de falta de relações sociais, na interação social. Então, ele tem essa dificuldade de interagir com o outro, de interagir com o colega, e você vai notando que essa criança ele não interage com outras crianças. Então, já olha aí uma diferença. E tem também uma dificuldade na comunicação social, na comunicação verbal, na comunicação visual. Tudo isso são dificuldades encontradas no TEA. Tá? Então, essa falta de comunicação visual também é muito importante se notar, porque não olha direto nos teus olhos, no olhar do outro. Porque não é que ele tenha medo do outro, vergonha e etc. É porque ele é muito centrado no seu jeito de ser, de agir, no seu comodismo, não dizendo assim no comodismo, né? Mas quer dizer assim, centrado na sua pessoa, centrado naquilo que faz, é focado nos seus pensamentos, nos seus ideais. E olhando para uma outra pessoa, faz com que ele entenda que ele pode fugir das suas regras, do seu sentimento, do seu comportamento, porque a outra pessoa vai lhe tirar daquele momento centrado, daquele momento de concentração. Porque ele olhando olho no olho para o outro, ele observa que o outro pisca, que o outro se mexe, que o outro fala, que o outro se sacode, e aquilo incomoda muito, ele fica muito incomodado com essa situação. Uma outra dificuldade também é a questão da comunicação auditiva, né, digamos assim. Então, na audição, ele tem uma audição muito refinada, não gosta de zoada, de bagunça, né, coisas, som estridentes ali para eles é muito incomodante, né, e eles não se sentem bem. E tem alguns que gostam de zoada, né? Eu posso até citar dois casos, né? No meu consultório, eu atendi várias crianças. E eu tinha um que gostava de ir lá, etc., gostava de estar sempre presente, né? Ele sempre gostou de ter, a mãe dele sempre acompanhou ele, mas ele gostava, né? Da minha presença para ele, ele gostava muito. Mas assim, ele não gostava de zoada, para ele zoada era uma confusão, era um desastre na vida dele. Quando ele entrava no meu consultório, se tivesse o ar-condicionado ou o ventilador ligado, eu já tinha o cuidado de desligar.
Ele chegava, sentava, certo? Ficava ali de boa, e quando eu desligava o aparelho, ele respirava e dizia, ai, que bom, até que enfim uma paz. Então, para ele, aquilo era uma paz, né? A zoada do ventilador ou do ar-condicionado mexia com ele. Então, crianças não suportam isso, né? Já ao contrário também, eu tinha uma menina que eu atendia no meu consultório também, fiz várias terapias, acompanhamento com ela. E ela era uma bagunceira, de zoada. Então, autista, né? TEA, transtorno do espectro do autismo. Mas ela gostava de algo que fizesse zoada para ela. Então, também diferencia. Não dizer que nem todos gostam de zoada ou de silêncio, etc. Mas, no geral, o silêncio é o foco para o TEA, né? Porque ele gosta do seu silêncio, do seu mundo, da sua calma, da sua comodidade. Então é muito importante ver isso, né? Se você tem algum TEA na sua casa, leve em consideração isso, tá? Importante. Também ele apresenta dificuldades em laços afetivos, né? O TEA apresenta dificuldade em laços afetivos porque às vezes tem essa falta desses vínculos de comunicação, vínculo comunicativo com o outro, socialização e etc. Essas coisas dificultam com que ele também interaja de forma livre com o outro, né? Então a interação com o outro e criar laços efetivos com o outro, isso é uma grande dificuldade para o TEA. E outra situação que eles apresentam também para muito difícil é a questão do controle, né? O controle, quando ele se descontrola um pouco, fica difícil. Então é preciso ter orientação terapêutica para saber, então, algumas técnicas de você ajudar a sua criança ou seu adolescente a ter, né, um acompanhamento de controle também, né? É importante isso. É importante o acompanhamento de uma pessoa profissional para ajudar nessa situação, porque se encontra com essas dificuldades diante de tudo isso. Então, a falta de relação social, tem profissional que diz déficit em relação social, em comunicação verbal, comunicação social. Não é déficit, porque o déficit é uma carência, é uma necessidade, é algo que falta. E para eles não, no mundo deles não falta nada. Então a palavra déficit praticamente não diz nada. Então não é déficit na aprendizagem, na relação social, na comunicação, etc. Mas é uma carência, é uma dificuldade que eles têm para isso. Encontra ali uma dificuldade em se relacionar, em se comunicar de forma tranquila, etc. Então, assim, essa grande dificuldade que tem na relação social, verbal e etc., com os nossos TEAs, tá certo? Então, já o TDAH tem uma outra situação que é um imperativo. O TDAH ele é imperativo, quer fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, e fala muito, e passa de um assunto para outro, não termina um assunto para começar o outro, e se tem várias pessoas ao seu redor, no seu convívio, ele dá atenção para todos, conversa com todos, para cada um ele tem um assunto, para cada um ele quer saber de uma coisa, e tudo quer saber, e tudo pergunta, e nada está satisfeito, nada lhe preenche a sua curiosidade. Tá? Então, também tem a questão de difícil controle também. Isso é uma qualidade deles, a dificuldade do controle emocional, de relação social, etc. E tem essa dificuldade em relação social exatamente por isso, porque ele não para ver o outro, para analisar, para refletir, para pensar, planejar. Isso dificulta a sua relação, tanto familiar, quanto social, quanto na própria escola, com os colegas, etc. Tá? Então, tem são essas barreiras, esses entraves que tem na vida dessas criaturinhas, tá? Que é preciso, então, ser trabalhada de forma gradativa. Eles vão também encontrando uma forma de ter uma relação saudável, tanto com a família quanto com os outros, a partir de um acompanhamento de um profissional na área, tá? Então é preciso ver isso, porque o TDAH tem dificuldade para fazer tarefa, né, de obedecer normas, de seguir regras,
já é uma dificuldade que não tem no TEA, né? O TEA, ele gosta de regra, gosta de tarefa, gosta das suas coisas bem planejadas, bem organizadas, sempre termina o que faz, tem algo que ele se apega bastante. Quando ele se apega a uma coisa, é só aquilo, para ele é só aquilo que é importante, é só aquele objeto, ou aquela pessoa, ou aquele local que é importante para ele. Naquele momento ali, não existe outra coisa, né? Então, quando ele elege algo para si, é para ser vivido para ele mesmo, né? Ele vivencia ali na sua experiência, na sua vida, ele traz isso para si próprio, né? Aquilo que realmente ele foca a sua atenção. Tá? Então, é uma qualidade boa que tem o TEA, né? O transtorno do espectro autismo. Tem esses sinais, tem essas carências também, mas também tem lá as suas vantagens, né? Então, são essas diferenças que eu queria falar para os senhores, né? Pai de família, mãe de família, que tem alguma dificuldade com a sua criança, tá? Em um outro momento, em outro vídeo, eu vou falar sobre algumas técnicas, algumas terapias que devem ser trabalhadas tanto com o TEA quanto o TDAH, ok? Um grande abraço, sucesso e tudo de bom para você e sua família. Que Deus abençoe.